Você sabe como utilizar metodologias de resolução de problema dentro da gestão da manutenção? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou falar para você um pouco mais sobre esse assunto. A primeira coisa que eu quero falar para você nesse vídeo é que os problemas, independente do setor da organização onde eles aparecem, eles têm uma natureza muito similar. Tá? Não importa se é um problema de estoque, um problema de produção ou um problema de manutenção. Se a gente for destrinchar esse problema e entender este problema na íntegra, a gente vai entender que o comportamento dele, a forma que ele se manifesta dentro dessa organização é muito parecido, independente do setor. Então, se os problemas, independente da área, têm essa natureza tão similar, é óbvio que existem metodologias que têm o objetivo de entender esses problemas e erradicar esses problemas de dentro das organizações. Afinal de contas, são os problemas que geram o maior número de custos desnecessários, que geram os desperdícios, que geram as perdas de tempo e que geram falhas, defeitos de produto, dentre outras adversidades e coisas que comprometem a credibilidade de uma empresa. Então, quando eu falo de um problema na área de manutenção, eu não estou falando propriamente de uma falha num equipamento, tá? A falha, ela é inerente à operação de um ativo, ela vai acontecer provavelmente. Por quê? Porque o ativo se desgasta, porque o ativo está ligado em outros ativos e às vezes a função de um vai impactar diretamente na função do outro e as falhas vão ocorrer. Isso não tem como ser erradicado por completo. Algumas falhas até tem como ser erradicadas, se forem falhas voltadas principalmente para a operação daquele ativo, uma operação inadequada, tá? Instalação inadequada, coisas desse tipo. Mas falhas normais, falhas que de fato acontecem por desgaste, falhas que acontecem pelo atrito das peças de dentro do equipamento, falhas dessa natureza, tá? Esse tipo de falha, ela não pode ser impedida, ela vai acontecer e o que a manutenção precisa fazer é aplicar as suas rotinas para prevenir que essas falhas aconteçam, através de métodos de manutenção preventiva, de lubrificações, de inspeções instrumentadas, a famosa manutenção preditiva, dentre outras sistemáticas que o setor pode tomar. Então, se as falhas de fato acontecem, elas não têm como ser 100% prevenidas, todas elas, pelo menos, de quais tipos de problema eu estou falando aqui para o setor de manutenção. São problemas logísticos, problemas administrativos, problemas por falta de treinamento, dentre outros. Por exemplo, eu vou executar um serviço, vou executar um reparo, e eu não tenho a peça que eu preciso para fazer aquele reparo em estoque, sendo que eu estou falando do reparo de um ativo crítico, por exemplo, criticidade A. Isso é um problema do setor de manutenção. O estoque do setor de manutenção corresponde também ao desempenho do setor de manutenção. Então, este tipo de ausência de material, sim, pode ser considerado um problema de manutenção. Outro tipo de problema de manutenção, por exemplo, é quando o responsável por realizar o reparo não tem o treinamento adequado e no momento de realizar o reparo ele comete ainda faz com que o equipamento tenha uma falha mais severa ainda. Por exemplo, em vez dele conseguir corrigir um problema, ele vai lá e coloca outro problema mais severo por falta de experiência, porque manuseou de maneira inadequada aquele ativo. Isso pode ser também considerado um problema de manutenção. Dentre outros problemas de diversas naturezas, logísticas, atrasos, falta de ferramentas, atrasos em programação, falta de emissão de documentos, tudo isso são problemas, sim, que são pertinentes ao setor de manutenção. Então, para resolver estes problemas, existem algumas metodologias que já são muito bem conhecidas dentro do cenário industrial. Posso citar principalmente a metodologia A3, tá, que é uma metodologia oriental, e eu posso citar também a metodologia global 8D, que é uma metodologia norte-americana. Ambas as metodologias são metodologias que têm o objetivo do quê? De fazer com que você consiga entender um problema dentro de uma organização, quantificar este problema e ir atrás das causas desse problema para que ele possa ser de fato eliminado de dentro do seu sistema. Nesse vídeo aqui eu não vou falar nem da metodologia A nem da metodologia B. Eu vou falar de modo geral o que as metodologias de resolução de problema têm em comum. Porque independente se ela é A3, se ela é 8D ou se ela é uma terceira diferente, não importa. A sistemática utilizada por trás
dessas metodologias é muito similar, tá? Os métodos que eu utilizo para conseguir destrinchar esse problema são muito parecidos. E é dessa metodologia geral, deste esqueleto, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, uma boa metodologia de resolução de problema tem que começar com a definição clara do problema. É a primeira coisa. Você precisa definir claramente qual é o problema que está acontecendo. Tá? Por que essa definição clara é importante? Porque muitas vezes, na hora de se definir um problema, a expertise das pessoas que estão por trás da resolução desse problema faz com que elas comecem a supor quais são as causas do problema antes de fazer a investigação. Então, muitas vezes, o que é um fusível queimado de uma máquina, por exemplo, pode acabar virando uma elevação na tensão, por exemplo, mas de fato a gente não sabe se foi ou não isso. A gente tem que delimitar o problema, a gente tem que centralizar para começar esse estudo qual foi o problema que aconteceu. É uma peça que está fora da medida que estava apresentada no desenho? Foi uma peça que está faltando no meu estoque? É uma peça de máquina quebrada? Eu tenho que definir exatamente o que foi percebido. Quem percebeu tem que definir exatamente o que percebeu para constatar esse problema. Então, o segundo passo extremamente importante para resolver um problema é você fazer uma ação de contenção. O que seria essa ação de contenção? A metodologia de resolução de problema demora um pouco. Eu preciso investigar o problema, entender o problema, definir causas, definir ações. Tá? Tudo isso precisa ser feito, é um processo, tá? É um processo que às vezes demora um pouco. Só que o problema ele é imediato, ele aconteceu naquele momento e ele precisa ser resolvido imediatamente. Para quê? Para não causar ainda mais prejuízo do que já causou. Eu sou um mantenedor, eu sou a pessoa responsável por realizar um reparo. Tá? Eu fui até o ativo e precisava de uma peça e no almoxerifado não tinha essa peça, então a primeira coisa não é ficar analisando o problema, por que essa peça não está lá, quais são os motivos, quem não comprou, a culpa é de quem, nada disso importa nesse momento. A primeira coisa é a ação de contenção. O que precisa ser feito naquele momento? É a aquisição de uma peça? É a utilização de uma peça substituta que seja similar? Tá? Então o momento é de conter o problema, estancar o problema ali para que ele não aconteça, para que ele não continue causando prejuízo naquele momento. Então um bom exemplo para este problema de falta de peça em estoque, por exemplo, é comprar imediatamente um lote daquela peça. Tá? Está faltando, vamos comprar e colocar no estoque. Pronto, contivemos o problema. Agora sim vamos partir para as próximas etapas da análise. Então depois que o problema já está contido, a próxima etapa é definir as causas possíveis do problema. Tá? Às vezes um problema ele não é de apenas uma causa, tem diversas causas que estão por trás daquele problema. Tá? O problema central já foi definido, mas o que causou aquele problema? Tá? A gente precisa investigar qual é a causa daquele problema. Por exemplo, as peças faltando no estoque. O problema foi porque o setor de estoque não alertou o setor de compras, por exemplo? Ou foi porque não estava contemplado na lista de compras a aquisição daquela peça? Será que o setor de manutenção passou aquela peça como crítica para tê-la em estoque? Tá? E aí começa a análise das causas. E nesse momento que ferramentas como o diagrama de Ishikawa, por exemplo, tá? Tem vídeo aqui no canal que fala sobre o diagrama de Ishikawa. Tá? Se você tiver interesse, dá uma olhadinha nesse vídeo também, que é muito legal. Então é nesse momento que essa ferramenta ela brilha. Por quê? Porque ela vai fazer com que, a partir de um problema central, sob óticas diferentes, que a gente costuma conhecer como 6M, que são as 6 categorias diferentes que a gente costuma analisar, o que causou um problema, a gente consegue entender quais foram as causas sobre diversas circunstâncias diferentes e começa já a fazer essa análise. O problema está aqui em método, o problema é um problema de material, de máquina, e faz esta divisão de categorias até que a gente consiga definir de fato quais são as causas possíveis para aquele problema. Nessa etapa é muito importante ir até o Gemba, ir até o chão de fábrica, ir na operação, ir ver com os próprios olhos o que está acontecendo. Não adianta definir causas hipotéticas e não conferi-las em campo. Tá? As coisas acontecem em campo, então essas causas hipotéticas vão servir como norte. Mas o importante é ir até o campo para entender se de fato aquilo que foi levantado é o que de fato aconteceu naquele momento. Depois que as causas já foram definidas, quais de fato eram as causas que fizeram com que aquele problema viesse a ocorrer,
chega o momento de você ir mais a fundo em cada uma dessas causas, entender qual é a causa raiz por trás de cada uma dessas causas. Tá? Existem métodos também, por exemplo, a metodologia dos 5 porquês é extremamente eficiente nesse momento, tá? Onde você vai questionando por que aquilo aconteceu até conseguir chegar numa causa mais básica, que é o que a gente chama de causa raiz, é o que de fato originou aquele problema lá na raiz. Então, se eu estiver falando daquele problema ainda de falta de peça em estoque, por exemplo, e tiver determinado que a falta de peça em estoque foi porque o setor de estoque não comunicou ao setor de compras para fazer a aquisição, eu, se for indo mais a fundo até a causa raiz desse problema, posso chegar a, por exemplo, um problema de falta de gestão de materiais de estoque, um problema de falta de gestão visual das peças, que são críticas dentro do processo. Aí eu vou conseguindo chegar até de fato qual é o fundo do poço para entender o que precisa ser feito para eliminar aquele problema definitivamente. Tendo definida a causa raiz, é o momento de definir as ações que vão eliminar as causas raízes. Tá? Então as ações precisam ser organizadas, tem que estar dentro de um plano de ação. Tá? Existem métodos também para traçar plano de ação, o 5W2H, por exemplo, metodologia onde você coloca responde a diversas questões diferentes para definir o que uma ação precisa ter para ser realizada, tá? E você vai tomar ação focada em quê? Em resolver a causa raiz, não aquele problema. Tá? O que resolveu o problema foi a ação de contenção. Agora, a ação definitiva vai resolver a causa raiz. Aí, se estivermos falando de falta de metodologia de reposição de estoque, o que vai resolver esse problema? É a elaboração de uma metodologia, a definição de um estoque mínimo, de um estoque de segurança, de uma gestão visual, tá? Tudo isso vem em formato de plano de ação. E toda metodologia de resolução de problema também precisa ter um período de acompanhamento, que é o que a gente chama de verificação de eficácia, tá? Porque pode ser que a análise não tenha sido eficiente, que a gente analisou um problema durante um tempo, tá? E tomou ações que não foram eficazes. Então precisa, durante um tempo, ser analisada a eficácia dessas ações. Como? Vendo a reincidência do mesmo problema. Tá? Se durante algum tempo o problema não reincidir novamente, quer dizer que a sua eficácia está garantida e a ação de fato resolveu aquela causa que fazia com que o problema viesse chegar até os processos da organização. Chegamos ao fim desse vídeo, espero que você tenha gostado. O que você achou dessa metodologia de resolução de problema? Você já utilizou alguma coisa similar a isso aí no seu dia a dia? Deixa aí nos comentários, conta um pouco pra gente se você já usou, se você conhece alguma outra metodologia que seja diferente disso, tá? Eu quero muito saber. Clica aí no botão de gostei, é muito importante pra gente, tá? Pra gente saber que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que você gosta, para continuar produzindo conteúdos com a mesma qualidade. Também se inscreve aqui no canal para estar acompanhando sempre os nossos vídeos. Tem vídeo novo toda semana para você, tá certo? Então, um forte abraço e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!